Olá, estamos começando com mais um LFP Notícias, o seu canal de notícias jurídicas com informativos da semana. Vamos então trabalhar as notícias dessa semana que se encerra no dia 13 de setembro de 2024, após a vinheta. Essa semana, o Superior Tribunal de Justiça editou o Informativo 824. É muito importante acompanhar os informativos porque a própria Corte tem um entendimento de que jurisprudências, ou vamos dizer assim, acórdãos isolados, eles não constituem jurisprudência vinculante, podem ter um efeito persuasivo apenas. Então, os informativos, eles acabam trazendo aquelas jurisprudências já consolidadas a respeito de determinados temas. Como o nosso foco aqui é o processo civil e o direito civil, o informativo dessa semana, ele trouxe 3 temas que eu julgo de suma importância para serem trabalhados na área. Primeiro, o rejulgamento do recurso de apelação na mesma sessão que acolhe os embargos de declaração sem a devida notificação prévia para a sustentação oral, configura cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, ocasionando a nulidade do julgamento. Isso é muito importante pelo seguinte motivo. Os embargos de declaração, eles têm função integrativa, não é mesmo? Omissão de ponto obrigatório, obscuridade, contradição, erro material ou falta de fundamentação. É o que diz o 1022 do CPC. Então, nessa função integrativa, nós podemos eventualmente ter um efeito infringente ou não. Então, quando o nosso Superior Tribunal de Justiça ele profere um julgamento que se transforma num entendimento vinculativo, certo? Temos que pensar que esse entendimento ele vai ser aplicado para todas as hipóteses de julgamento de agravo de instrumento. Então, se o agravo de instrumento foi deferido, foi dado provimento, nós temos que pensar que houve uma integração, houve algum tipo de complementação ou até mesmo modificação dessa sentença. Então, tem que haver uma nova intimação para que a parte possa fazer a sua sustentação oral numa outra sessão que vá julgar o recurso de apelação como um todo. Muito bem. Enfim, tá falando de recurso de apelação, mas estamos falando aqui de julgamento nos tribunais que comportam sustentação oral. Poderia ser um agravo de instrumento também. Muito bem. Segundo entendimento, a partilha de bens é direito potestativo, que não se sujeita à prescrição ou à decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos ex-cônjuges sem que o outro possa se opor. Sempre lembrando, um direito potestativo é um direito impositivo, é um direito que não está em discussão no processo. Uma parte exige o seu cumprimento. Então, quando nós falamos de direito potestativo, a regra geral é que o direito potestativo está sujeito ao prazo decadencial. Muito bem, só que para eliminar qualquer tipo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça trabalhou com a hipótese de que a partilha de bens de ex-cônjuges, então nós estamos falando aqui de partilha no divórcio, tá? Acredito eu que também se aplique à dissolução de união estável, ela é imprescritível. É um direito potestativo, imprescritível e não sujeito a prazo decadencial. E o terceiro, julgado que eu julgo é ótimo, né? Importante para esse vídeo é o terceiro que diz assim: são impenhoráveis os valores depositados em instituição bancária até o limite de 40 salários mínimos, ainda que não se trate especificamente de conta poupança. Esse entendimento não é novo. Esse entendimento já é um entendimento consolidado, já é um entendimento antigo, tá? Que interpreta o artigo 833, inciso 10 e parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O que acontece?
Hoje em dia, a caderneta de poupança ela tem um rendimento que não é atraente. Ele não acompanha a inflação. Então, o que as pessoas costumam fazer é buscar outras modalidades de investimentos para guardar o seu dinheiro. Não sei, aí vai depender do perfil de risco do investidor. Pode ser um CDB para quem é mais conservador, enfim, tá? Fundos de renda fixa e por aí vai. O fato é, não precisa, apesar do CPC ele usar a expressão caderneta de poupança, não precisa necessariamente ser uma caderneta de poupança para receber o benefício da impenhorabilidade do 833, inciso 10. Dentro do site do STJ existe um departamento de notícias. No dia 11 de setembro é um dia emblemático para o Brasil, não é mesmo? O que comemoramos dia 11 de setembro? Comemoramos o Código de Defesa do Consumidor, não é mesmo? 11 de setembro foi a data do nascimento dessa lei protetiva tão importante. Bom, no dia 11, no Departamento de Notícias do site do STJ, foi publicada uma nota de que, segundo decisão, né, da Corte, a morte do segurado causada pelo contratante do seguro impede indenização para todos os beneficiários. Veja, é um fato impeditivo do pagamento da indenização pela seguradora. Não apenas o beneficiário que causou a morte do segurado, mas todos os beneficiários. Ou seja, se a morte ela foi fraudulenta, provocada para receber seguro, ninguém receberá seguro. Ainda sobre STJ, o STJ, no dia 12 de setembro, na sua página do Instagram, publicou uma decisão muito importante sobre direito real de habitação. Diz o seguinte: ex-cônjuge não tem direito real de habitação em caso de divórcio. Por quê? Porque o direito real de habitação, ele é um direito conferido para aquele coproprietário do bem, que é coproprietário em meação, é casado, não é mesmo? Que acaba enviuvando, que o seu cônjuge ele vem a falecer, e aí a meação, a metade do cônjuge falecido, ela tem que ser partilhada entre os herdeiros em até 2 meses. Muito bem, então aquele cônjuge que está vivo, o cônjuge supérstite, ele vai ter o direito vitalício de continuar morando naquele imóvel, sem que aos herdeiros caiba o direito de pedir a posse do imóvel em razão do seu quinhão hereditário. Bom, o que o STJ entendeu aqui foi que esse direito real de habitação é só no caso de viuvez. Ele não se aplica para divórcio. Fala em ex-cônjuge, mas obviamente nós vamos aplicar isso à dissolução de união estável também. Então, já existem vários julgados sobre o tema no STJ. Por exemplo, aquele ex-cônjuge que fica morando no imóvel tem o dever de pagar aluguel para aquele que saiu do imóvel. Não estou falando, então, de um direito real de habitação. Estou falando de um direito contratual, né? Locação. Se você tem que pagar aluguel, nós temos um contrato de locação, ainda que exclusivamente verbal. Outra que o STJ decidiu foi que o cônjuge que fica morando no imóvel com a guarda e residência de filho menor, ele não precisa pagar aluguel. Por quê? Porque aí prevalece o interesse do menor, o interesse do incapaz. Então, o que nós temos nessa decisão publicada no Instagram é algo muito, muito interessante. Quer dizer, aquele cônjuge divorciado que ficou no imóvel, ou ele sai, ou ele paga aluguel. Ele não tem um direito real de habitação que lhe permita ficar morando de graça no imóvel. E, por fim, Departamento de Notícias do Supremo Tribunal Federal, notícia publicada hoje, dia 13 de setembro, que é o dia que este jornalzinho está indo para o ar. Empresas contratadas sem licitação, em casos emergenciais, só podem ser recontratadas por até 1 ano. A ideia aqui, obviamente, é evitar aquela perpetuação
através de contratos de prorrogação, né, de um serviço prestado sem licitação, quando a Constituição Federal exige a licitação. Então essas foram as principais notícias da semana das Cortes Superiores. Toda sexta-feira eu pretendo fazer uma análise dos principais acontecimentos nas Cortes do Brasil. Hoje, como é o nosso primeiro vídeo, eu me concentrei apenas em Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Mas, obviamente, a tendência é expandir este alcance. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e muito obrigado. Como diria o meu colega apresentador, boa noite.